Esse caso Oswaldo Eustáquio vai dar uma dor de cabeça para o ministro Alexandre de Moraes gigantesca. Era óbvio que todos nós já prevíamos que ele dobraria a aposta, mas agora teve até intimação ao embaixador da Espanha. Imediatamente o país europeu reagiu e acionou a Interpol para retirar todas as acusações contra Oswaldo Eustáquio, fazendo, nesse momento, né, meus amigos, a situação dele fica totalmente regularizada, sem nenhum crime internacional. Só que isso escancara, mas nas vistas de todo mundo, aquilo que o ex-assessor e conselheiro de Trump acabou falando no final de semana, mostrando, segundo a opinião dele, que o ministro é a maior ameaça à democracia no Ocidente. O bicho tá pegando. É lógico que Moraes não deixaria para lá uma situação como essa. Só que é mais um país que ele compra treta. Estados Unidos, agora a Espanha. Vamos mostrar. A repercussão disso tudo, os jornais estão aí, né, em polvorosos. Vai compartilhando no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, tem muita notícia e informação aqui. Já aproveita, se inscreva no canal. Tá aí, já aproveita, clicou aqui, pronto, já está inscrito. Clicou aqui no botãozinho, vem fazer parte da nossa família. Ontem nós noticiamos nessa questão toda do Oswaldo Eustáquio. A Espanha encerrou a ação. Não tem mais recurso, acabou. Ele é um anistiado político. A Espanha entendeu que não houve crimes, é uma motivação, uma perseguição política, inclusive está bem claro nos autos ali da Espanha, e não tem mais como o Brasil recorrer. Olha só, no caso, né, o ministro Alexandre de Moraes, a repercussão disso tudo, né, que aconteceu aí nas últimas horas. A madrugada pegou fogo, hein? Alexandre de Moraes nega à Espanha a extradição de um búlgaro preso aqui no Brasil. Ele usou a reciprocidade, mas nesse caso, com a Espanha, o crime não é o mesmo. Para ter a reciprocidade, deveria ter um outro anistiado, um espanhol aqui no Brasil, por crimes que eles tentam convencer a sociedade brasileira de perseguição política, e não é o caso. Alegou aí que o país violou o princípio da reciprocidade ao negar o envio de Oswaldo Eustáquio. Só que o búlgaro, que o ministro inclusive mandou soltar, que estava aqui no Brasil, o cara foi preso por tráfico de drogas. 52 quilos de cocaína. Aquele pozinho branco, 52 quilos. O cara foi preso aqui no Brasil. Gente, isso não vai dar bom. Para retalhar, né, a Espanha, ele mandou soltar o cara. Olha lá, Moraes cobra explicações de embaixador da Espanha. Até com o embaixador da Espanha. O Sam Puncher, né, jornalista do Metrópolis, ainda pontuou. Olha o nível da coisa. Se extrapolou ou não. Aqui está na ação do ministro Alexandre de Moraes. Procedimento extradicional e determina que o governo da Espanha, por seu embaixador, ele meteu aqueles 5 dias famoso ali, né, em cima do embaixador da Espanha. Preste informações em 5 dias. Intime-se o embaixador da Espanha com cópia da presente decisão e os advogados regularmente constituídos. Ele intimou o embaixador da Espanha. Isso vai dar um problema danado. O advogado André Marcília, um dos maiores especialistas em direito aqui na internet, no nosso país, jurista, colocou a decisão do ministro de revidar a Espanha negando a extradição do Oswaldo Eustáquio. A decisão do ministro Moraes, travando extradição de traficante à Espanha, após ela negar a extradição de Eustáquio ao Brasil, está errada, conforme considerações jurídicas. É que aqui muitas decisões jurídicas já não são mais respeitadas faz anos. Só que em outros países elas são, meus amigos. 1. A decisão de Moraes cita o artigo 1 do Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha, que estabelece compromisso de reciprocidade entre países. Ou seja, se o Brasil extradita pessoas para a Espanha tem que fazer o mesmo em relação ao Brasil. Mas veja bem,
Acontece que Moraes esquece que a reciprocidade não se aplica de forma irrestrita. É o caso do fato ser considerado político por alguns países. A Espanha considerou político o crime de Eustáquio acusado, está, portanto, cumprindo o tratado. E essa decisão espanhola não cabe, por óbvio, a Moraes questionar, a menos que o ministro considere tráfico de drogas um crime político e justifique assim travar a extradição. A decisão de Moraes está errada e quem está descumprindo o tratado é o Brasil. E isso que provavelmente será a resposta da Espanha. Pelo visto, além dos Estados Unidos, o STF também compra briga agora com a Espanha. E vamos lembrar o que o assessor de Trump falou no final de semana, né? Na questão de toda essa situação envolvendo o judiciário brasileiro. Conselheiro de Trump que critica Moraes e diz: é a maior ameaça à democracia no Ocidente. Em suas redes sociais, Jason Miller comentou a entrevista do ministro à revista New Yorker quando veio ao Brasil. O assessor foi detido a mando do magistrado. Naquele momento, muitos consideravam impossível a volta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Casa Branca. O Twitter era uma rede social totalmente pertencente à esquerda. Não é que nem hoje. Hoje é totalmente democrático, pertence a todo mundo. Mas naquele momento, contas da direita eram totalmente caçadas, canceladas, derrubadas. Era um outro dono, não era o Elon Musk. E o Trump estava inovando com novas redes sociais criadas por ele e por aliados. E como estava crescendo demais uma rede social fundada Get, lá pelo ex-assessor do Trump e conselheiro dele hoje, o Jason Miller, ele ficou horas prestando depoimento na Polícia Federal quando ele veio falar aqui no CEPAC, né, que lotou, né, o local. Todo o evento do CEPAC realmente é gigantesco. E um ditado muito antigo e importante nesse momento: quem bate, esquece. Quem apanha, jamais. Jamais esquece. Esse é um fato. A Espanha, depois de toda essa reação do ministro Alexandre de Moraes, não ia deixar barato para mostrar: estamos com a razão e vamos até o final com ela, né? Acionou a Interpol, olha só, para tirar a lista, né, da Interpol de Oswaldo Eustáquio. Ainda o Paulo Capelli coloca: Espanha aciona a Interpol para tirar da lista patriota alvo de Moraes. Após frustrar o governo Lula e o STF, são os dois, tanto o Lula quanto o STF. Eles queriam, de qualquer forma, né, o Oswaldo Eustáquio nessa lista, não conseguiram. Após essa decisão de negar a extradição de Oswaldo Eustáquio, alvo da decisão de Alexandre de Moraes, a Justiça da Espanha acionou a Interpol, organização que coordena a coordenação policial entre países, para evitar que novas ordens de prisão ou extradição contra Oswaldo sejam emitidas com base na solicitação recusada. Abre aspas. Estando esta decisão devidamente firmada, de recusa aí do pedido de extradição, encaminha-se cópia à Subdireção-Geral da Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça ao serviço da Interpol, para efeitos procedentes. Ou seja, que nenhuma mais solicitação da Interpol faça alguma coisa com Oswaldo Eustáquio. Ele está totalmente protegido na Espanha. Notificada da decisão, a Interpol deve atualizar seus registros para excluir da solicitação de extradição e cancelar qualquer alerta internacional para a captura de Eustáquio. Além disso, a cooperação entre Brasil e Espanha no referido caso é encerrada e as medidas cautelares impostas durante a tramitação de pedido de extradição são suspensas, ou seja, nenhum país mais deve atender essa determinação. A decisão da Justiça da Espanha foi oficializada ontem. Por decisão unânime de 3 juízes da Audiência Nacional Espanhola, decidiram que a conduta de Eustáquio não configura crime. Rapaz, o ministro deve estar bem nervoso, hein? Bem nervoso. Espanha lá, nega extraditar patriota por risco de temer, né, risco elevado, essa situação aí, ou seja, né, por medo de acontecer alguma coisa aí com a integridade. O Oswaldo Eustáquio colocou todas as situações que aconteceu com ele na prisão, aqui no Brasil e tudo mais.
né? Então, a gente vê essas... Essa aqui é uma outra notícia que a gente vai passar daqui a pouco em Barroso. Vamos mostrar já agora, né? Nessa situação toda, gente, é surreal essas coisas, né? Nessa confusão toda que está o Supremo, Barroso antecipa a viagem de Força Aérea Brasileira, ou seja, com o avião da FAB, para curtir final de semana em Trancoso. Tá tudo errado as coisas aqui no Brasil, gente. Isso é um absurdo, né? Olha aqui, ó, o presidente do STF viajou de Força Aérea Brasileira a Trancoso dias antes de evento para curtir fim de semana em hotel de luxo. Isso pega tão mal, né? Não que ele não tenha condições, com toda certeza. Além de ministro, ele é um advogado que tem muito dinheiro, né? Quando ele praticava a advocacia. Mas hotel de luxo aí nas reportagens, avião da Força Aérea Brasileira, depois falam ainda que a sociedade brasileira que tá errada, né? Em criticar todas essas situações. Avião da Força Aérea Brasileira para utilizar para militares, né? Também, bem que aqui, né, quem utiliza são só os generais, militar mesmo, né, o baixo clero, jamais vai ter oportunidade de precisar se deslocar para algum local particular aí, né, utilizar a Força Aérea. É surreal as coisas que a gente faz. A gente vai falando demais e a gente esquece que nós não estamos no momento normal, né? Não estamos nessa democracia que eles prometeram nos entregar com a eleição do sujeito, né? A Bárbara comentou aqui, ó, não, Alexandre não apenas negou a extradição de um traficante búlgaro, ele expediu um alvará de soltura para o cara. Imagina chegando na Espanha, que a Suprema Corte Brasileira mandou soltar um traficante com 52 quilos do pozinho branco. A MERDA que não vai dar, a merda que não vai dar. A Bárbara ainda colocou tipo, ei Espanha, não quer mandar esse cara com opiniões antidemocráticas? Beleza, eu vou soltar o seu traficante. Rapaz. Notem que a cada dia eles colecionam mais países contra toda essa situação que passa o Brasil. Agora o mundo vai assistindo que, opa, peraí, parece que o Bolsonaro não estava tão errado assim quando ele cita as coisas que estão acontecendo no Brasil, porque muitos países, né, essa narrativa toda da Globo, essa narrativa toda de autoridades do judiciário, de um governo agora, né, estão vendo aí claramente, opa, peraí, não é dessa maneira então que, do jeito que eles estão apontando, o Bolsonaro tem certa razão nesses episódios todos que ele vem relatando aqui. Porque não é o primeiro país a se voltar contra essas decisões do Moraes. Os Estados Unidos também tomou a mesma decisão, e não foi com o Trump, foi com o Biden. Porque nem o governo Biden mandou extraditar o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos da América. Entende, meus amigos? A situação que vai sendo formada, eu falo sempre aqui, a coisa vai ficar estreita e difícil de fora para dentro aqui no Brasil. Aqui esquece. É muito poderoso, né, todo esse consórcio. Judiciário, governo e imprensa, principalmente a Globo. Ontem a gente viu uma coisa surreal. A Globo debochar da maneira mais, desculpa a palavra, mas a maneira mais cretina que nós já vimos na história do Brasil. Que o intestino de Bolsonaro estava sendo preso antes que ele. É inacreditável, é surreal passar essas informações. O Samuel Puncher ainda perguntou para o Grok, né, inteligência artificial, né, a situação toda, né? Olha só, o Grok respondeu. Vamos falar a real aqui. Um ministro do STF como Moraes cobrar explicações de um embaixador da Espanha é no mínimo uma situação delicada. Diplomaticamente falando, isso não é papel dele.
Quem lida com relações internacionais é o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, que tem a função de mediar esse tipo de interação com países soberanos. O STF pode até se meter em questões de extradição, mas ir direto no embaixador é ultrapassar uma linha que tecnicamente pertence ao executivo. Tá bem nítido aí, né? Acho que deu para todo mundo entender. Mais um país que se volta contra tudo que vem acontecendo aqui no Brasil. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!